Olá, aqui é o Márcio, seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula vamos dar continuidade aqui no nosso curso. Bom, na aula passada a gente montou aqui o programa, né? Nosso primeiro programa, escrevendo aqui duas linhas de código, né? Agora vamos ver como que funciona realmente aqui o nosso programa, né? Quais são os arquivos que são criados quando a gente criou o projeto aqui do console app, né? Nós criamos aqui o primeiro projeto. Vamos vir aqui na aba Solution Explorer, né? Vamos explorar aqui o nosso projeto, né? Bom, primeira parte aqui da Solution Explorer, a gente tem a nossa solução. Lembra que eu expliquei que a solução é um container de projeto? Então, essa solução ela tem um projeto, que foi o console app que a gente criou. Ele está com o mesmo nome de projeto, pois na criação do projeto lá a gente deixou, né, o mesmo nome da solution, o nome do primeiro projeto, mas a gente poderia normalmente lá alterar o nome da solução. Então nós temos a solução, depois a gente tem o projeto em si, né, que está aqui primeiro o programa, esse aqui é o meu projeto. Depois abaixo a gente tem as propriedades do projeto. Se eu der dois cliques aqui, ele vai abrir essa tela aqui, onde a gente faz as configurações do projeto, a gente vê qual que é o framework que está sendo utilizado, o nome do projeto, a gente pode fazer configurações no Assembly, né, para colocar quem é o desenvolvedor, qual que é a versão. Vamos clicar aqui no botão do Assembly. Aí depois, mais para frente, durante o curso, a gente vai trabalhar com essa tela, né? A gente pôr descrição, companhia, o produto, as informações aí da versão. Então, é aqui que fica, tá? Bom, então aqui as propriedades, a gente tem várias outras guias aqui nas propriedades, o build, como que o programa vai ser compilado, tá? Então aqui a gente tem várias opções que a gente vai ver durante o curso, tá? Bom, vamos fechar aqui as propriedades, depois a gente tem as referências, né, do nosso projeto. Lembra que eu falei que aqui a gente está importando, né, as referências, e nós utilizamos aqui a referência do system, né, quando a gente buscou a classe console aqui, ela faz parte do namespace system. Então eu tenho referenciado, né, o system no meu projeto. Se eu abrir aqui as referências, está aqui o system, a referência do system, aí tem as outras referências também que a gente está puxando aqui, tá? Bom, vamos continuar aqui. Então aqui são as referências, a gente trabalha com as referências durante o desenvolvimento do curso, né, a gente vai adicionar referências, vamos fazer outros projetos, referenciar, vamos aprender a trabalhar com as referências aqui também, tá? Depois a gente tem o app config, que são as configurações do nosso programa, né, qual que é o framework que está sendo utilizado, tá? Qual que é a versão e várias outras configurações que a gente vai mexer também. E depois aqui nós temos o program.cs, né, que é aqui a parte principal do nosso programa, onde a gente editou, né, e digitou o nosso código aqui de programação, tá? Bom, vamos ver agora os arquivos, né, as divisões dos arquivos. Vou clicar com o botão direito aqui no nome da solution e vim aqui Open Folder in File Explorer. Então ele vai abrir aqui o Windows Explorer aqui, né, com a pasta do meu programa. Bom, na criação lá do projeto, né, eu selecionei a pasta Projetos YouTube, que está aqui. Aí eu coloquei o nome, né, de primeiro programa, que está aqui. Aí dentro da pasta primeiro programa, eu tenho aqui a minha solução, tá? Que ela vem como CLN, e aqui no tipo, vamos aumentar aqui o tipo, ele está mostrando aqui que é o Visual Studio Solution. Então essa daqui faz parte, né? Vamos arrastar um pouco para cá, da minha solução. Então é a solução aqui em cima do Solution Explorer. Depois ele tem uma pasta chamada primeiro programa, onde vai conter o nosso projeto. Então vou abrir aqui a pasta primeiro programa, onde contém o app config, que está aqui, o app config, o programa .cs, que está aqui. Aí a gente tem o primeiro programa .cs proj, né, que é o projeto dos Visual C Sharp, né? Então a gente tem aqui, ó, C Sharp Project File, tá? Bom, o que mais que a gente tem? As propriedades, né? Aqui as referências
E essa pasta bin é onde que fica o executável do nosso programa. Então eu vou abrir aqui a pasta bin e tem aqui a pasta debug, tá? Vamos entender isso. Eu tenho que abrir a pasta debug e tem aqui o meu primeiro programa. Se eu der 2 cliques aqui no exe, ele vai executar aqui o programa, né? Então eu nem precisei dar o start lá, é onde que fica aqui o executável do meu programa. Bom, aí tem duas diferenças. Vamos fechar aqui, né? A gente está na pasta debug, né? Da bin. Vamos voltar lá no Visual Studio, né? E ver onde que fica esse debug. Então aqui na barra onde tem o start, que a gente inicia o nosso programa, tem aqui a opção NCPU, que significa que é para o nosso programa rodar, né, em qualquer tipo de sistema operacional, somente do Windows, tá? Se eu falo qualquer tipo, que seria se é o x86 ou o x64, então ele roda nos dois sistemas operacionais Windows. Tá? Então esse nosso projeto ele só vai funcionar no Windows, tá? O Windows pode ser tanto x86 como x64. Então, se eu abrir essa parte aqui, eu tenho como configurar a minha CPU, né? Em qual tipo de CPU que eu quero que o meu programa seja customizado, né? Por exemplo, eu venho aqui, eu posso criar aqui uma nova plataforma, né? Eu posso, não, eu só quero no x64, eu só quero no x86, tá? Então eu configuro em qual tipo de plataforma que o meu programa vai ser direcionado. Então aí ele vai construir, né, o exe só para aquela plataforma e com todas com uma performance um pouco melhor do que a gente deixar, né, como NCPU, tá? Bom, então isso aqui a gente vai ver mais para frente como a gente programa isso daqui, né? E vamos vir aqui na parte do debug, né? A gente tem aqui também a Solution Configuration que está no debug. O que significa isso? Quando eu estou aqui nessa opção debug, quer dizer que eu estou em fase de desenvolvimento ainda do meu aplicativo e eu posso debugar o meu aplicativo. Bom, vamos entender o que vem a ser debugar o nosso aplicativo. Debugar o nosso aplicativo é a gente executar o nosso programa passo a passo para a gente procurar alguns erros de lógica de programação. Porque erros de sintaxe, o Visual Studio vai nos avisar e não vai deixar executar o programa, né? Então vamos fazer um teste aqui. Se eu vim aqui, apagar o ponto e vírgula aqui e tentar executar, eu criei aqui um erro de sintaxe, né? Quer dizer, eu digitei uma forma aqui que está faltando o código, né? E o erro aqui está me avisando, né? O error list está me avisando que está faltando ponto e vírgula. Se eu tentar executar o programa, dar o start aqui, ele vai aparecer essa mensagem de erro aqui para mim, indicando que contém erro, né? E se mesmo assim eu desejo continuar a fazer o build da solução, ou seja, executar, né, o meu projeto. Não vai funcionar, ele vai dar erro, ele vai parar lá na linha. Mesmo eu dando um yes aqui, ele vai dar um erro e sair do programa, tá? Bom, o que acontece? Quando aparece algum erro, né, no start a gente dá o start, aparece um erro, a melhor coisa a fazer é dar não, né, e a gente arrumar o problema, tá? Vim aqui no error list, dar 2 cliques no erro que ele vai levar a gente para a linha do erro, tá? Então esse erro de sintaxe tranquilo, o próprio compilador aqui, né, o próprio framework, ele avisa a gente. Então tá ok, tá faltando ponto e vírgula, vamos colocar o ponto e vírgula. Então sempre que a gente está desenvolvendo, programando, né, a gente precisa deixar aqui a Solution Configuration, né, em debug, para a gente poder executar o nosso programa passo a passo e encontrar os erros de lógica que pode ter acontecido no nosso sistema. O que seria um erro de lógica? Por exemplo, a gente fazer algum cálculo e o cálculo não está dando o resultado que a gente espera, né? Vamos supor que está somando 1 mais 1, mas não está dando 2. A gente está fazendo um cálculo de 1 mais 1 e não chega no 2. Vamos supor, né? Então a gente tem que ir passo a passo a execução do programa no modo debug, tá? Bom, como que funciona isso? Depois a gente vai trabalhar mais detalhe no debug, eu só vou mostrar como que é feito o debug do programa, tá? Por exemplo, eu vou querer dar um break aqui nessa linha, né? Uma pausa. Ao executar aqui o meu programa,
eu quero que a execução pare aqui nessa linha para eu ir verificando passo a passo se está tudo ok. Para isso tem duas formas. Então eu estou aqui na linha 13, né? Eu posso vir aqui na barra do lado e clicar aqui na barra do lado, eu estou colocando, né, um breakpoint aqui. Significa que quando eu apertar o Start ou apertar o F5, o meu programa vai parar a execução nessa linha e esperar que eu execute a linha manualmente, tá? Então vamos dar o Start aqui, vou dar o Start. Ele executou o programa, parou e voltou aqui no Visual Studio com a linha selecionada de amarelo, tá? Indicando aqui que eu dei um pause nessa linha, tá? Para a gente continuar a execução do nosso programa, ver a linha sendo executada, a gente pressiona F10. Ele pulou para a próxima linha. E a próxima linha é o console.readKey. Se eu apertar F10, ele vai executar a linha e vai terminar aqui o nosso programa, porque é a última linha do programa. Está esperando eu pressionar Enter, tá? Bom, então, o básico aqui do debug, né, da gente debugar, seria isso. A gente põe um breakpoint na linha que a gente quer, aperta o Start, né, começa a executar o nosso programa, aí o programa vai parar onde a gente colocou esse breakpoint e a gente vai passo a passo apertando o F10 e vendo a execução da linha passo a passo para ver se está funcionando do jeito que a gente quer o nosso código, né? Você vai ter o resultado que a gente quer, tá? Bom, então a outra forma da gente colocar o breakpoint também, a gente está na linha, por exemplo, e apertar o F9. Ele também coloca o breakpoint e também tira, apertar o F9 de novo na linha que já está o breakpoint, ele tira também o breakpoint, tá? Bom, vamos voltar aqui na nossa Solution Configurations e mudar aqui, né, abrir a lista. A gente tem duas opções aqui. A gente tem a debug e tem a release, né? Qual que é a diferença aqui? A debug é na forma de desenvolvimento, né? Então a gente só executa aqui pelo Visual Studio a forma debug, que é para a gente conseguir ver o nosso código tudo passo a passo, tá? Já esse modo release é quando a gente realmente já vai distribuir o programa, né, a aplicação, o nosso programa. Então a gente não vai distribuir o exe da pasta bin, né, da pasta bin.debug, barra debug, né? A gente vai distribuir para o cliente final, né, na instalação para o cliente final, o exe, né, que vai ser criado, que vai estar dentro da bin/release, tá? Qual que é a diferença, né? Como o nosso programa aqui é pequeno, a gente não vai ter muita diferença. Eu vou dar um rebuild aqui na solução, no modo release, tá? A gente não consegue executar em release aqui no Visual Studio, ele aparece uma mensagem, tá? E é melhor a gente sempre dar um stop aqui para voltar no debug. Então a gente tem que voltar aqui para o debug, porque a diferença entre o release e o debug, ele coloca uns códigos a mais no exe no debug, tá? Eu vou voltar lá na pasta, mas a gente não vai conseguir ver muita diferença do tamanho do exe, por causa que o nosso programa é pequeno, né? Só tem duas linhas aqui, ele não vai dar diferença no tamanho, tá? Vamos voltar lá na pasta bin. Agora ele criou também a pasta release com o exe. Pode ver que aqui o nosso exe está 5K. Vamos ver lá o tamanho do debug. Está 5K. Por quê? É pouco código, né, que a gente utilizou. Então não tem a diferença do tamanho. Mas o certo, quando a gente for distribuir a aplicação realmente para uso, a gente fazer o build, né, compilar o nosso programa no formato release. Aí sim a gente manda esse programa para o usuário final. Tem outras formas também da gente fazer o deploy da aplicação, né? Então fazer o deploy seria a gente mandar, né, enviar o programa final para o usuário, a gente compilar da forma final aí para utilização do nosso sistema, tá? Mais para frente a gente vai ver como criar setup e fazer essas coisas também, tá? Do nosso aplicativo. E a gente sempre vai utilizar essa parte aqui do release, tá? Então essas aqui são as duas diferenças, são os arquivos que são criados, né, quando a gente cria a solução, e as formas de a gente trabalhar. Então, trabalhando aqui no Visual Studio, então sempre no modo debug.
Então, Solution Configuration, modo debug. A NCPU, quando você não tem certeza onde o seu aplicativo vai ser rodado, então deixa a NCPU. Se você não tem certeza da plataforma, se é x86 ou x64, deixa configurado a NCPU. Tá? Isso aqui pode acarretar algum problema se a gente for utilizar algum recurso de terceiro que foi desenvolvido para uma plataforma específica. Tá? No decorrer do curso a gente vai ver também esses tipos de problema que pode ocorrer, tá? Quando a gente utiliza alguma API de terceiro, vamos supor que a gente vai utilizar uma API de terceiro que foi desenvolvido para a plataforma x64. Então, ele pode dar um problema e exigir que você coloque, né, o seu sistema no x64, tá bom? Bom, agora o próximo passo é a gente fechar a nossa solução, né, o nosso programa aqui e abrir novamente, tá? Vamos vir aqui no File. Não sei porque o menu está saindo fora aqui da gravação, né? Mas vem no menu File ou Arquivo se o seu Visual Studio estiver em português, e fechar Solution ou Close Solution, tá? Fechar solução ou Close Solution. Ele vai voltar aqui nessa tela, né? Quando a gente abre o Visual Studio novamente, fechou todo o Visual Studio, ele aparece essa tela, né? E vai aparecer o projeto recente, né? O que seria o projeto recente? Que a gente criou recentemente. Então vai ter aqui o primeiro programa, que é o que a gente criou, que a gente acessou hoje, né? Today, tá aqui, né? Hoje que eu acessei. E esse aqui são os fixados, né? São os projetos fixados que eu utilizo mais, que eu trabalho. Então eu deixo aqui fixado os meus projetos que eu estou trabalhando. E aqui o projeto da aula. Então, abrindo o Visual Studio, a gente clicando aqui no nome do projeto, reabre o projeto e volta na onde que a gente parou. Então, na tela que a gente parou, que estava programando, vai voltar automaticamente. Bom, qual que seria a outra forma da gente abrir o nosso projeto? Vamos voltar lá no Windows Explorer. Né? Vamos voltar aqui na nossa pasta Primeiro Projeto. Eu aconselho, quando for abrir o nosso projeto, sempre abrir pela solução quando estiver aqui no Windows Explorer. A gente dá 2 cliques aqui no primeiro programa, né? No Solution, no Visual Studio Solution, que está sempre abrir a solução, porque ele já vai trazer todos os projetos que fazem parte da solução. Não vai acarretar nenhum erro no nosso projeto, tá? Então, se for abrir aqui pelo Windows Explorer, se ele não está lá na parte recente, então abre por aqui, dando 2 cliques aqui na solução. A outra forma, não quero abrir pelo Windows Explorer. Vamos fechar a solução de novo aqui. A gente tem, se ele não estiver aparecendo aqui na lista de recente, a gente pode vir aqui, né, no Open a Project ou Solution. Então ele vai abrir aqui a caixa de diálogo para a gente selecionar o nosso projeto. E sempre selecione a Solution também. Então vamos lá, nosso projeto eu criei no D2 ponto, né? Projetos YouTube, tá aqui projeto YouTube e primeiro programa. Então eu venho aqui, vamos apertar o P para ir lá no primeiro programa mais rápido, aqui, primeiro programa, e abro o projeto aqui da solução, né? Open Solution, voltou aqui para o nosso programa, tá ok? Então isso aqui, essa aula a gente vai ficar por aqui. A gente viu os arquivos dos projetos que são criados, as soluções, onde ficam esse arquivo. Tá? A gente viu também as diferenças, né, de debug, release, da NCPU também para x64 ou x86. E também a gente viu um pouco do debug, como funciona, né? Como que a gente dá o break aí na execução do nosso programa. Isso a gente vai utilizar muito durante o curso para a gente localizar erros de lógica de programação, né? Então a gente vai entrar em mais detalhes de como utilizar o debug também, tá? Então essa aula fica por aqui e a gente se vê na próxima aula.